Eu quero vos saudar com a paz de Deus e o amor puro e verdadeiro da parte do Senhor Jesus Cristo, que seja meu irmão, minha irmã, no seu coração. Você que está me ouvindo nesse momento, está assistindo esse vídeo, talvez Deus tenha uma palavra para o seu coração. E eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 127. Vamos ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com ele, com os seus inimigos à porta. Amém. Meus queridos, este capítulo nos mostra a dependência que nós temos no Deus Todo-Poderoso, Deus Jeová. Podemos fazer nossos projetos, mas sem a bênção de Deus, os nossos projetos não decolam, não progridem, não avançam. Sem Deus no comando, meu irmão, minha irmã, o nosso projeto não sai do papel. Nossos planos devem estar em sintonia com os projetos de Deus. Sempre em sintonia com os projetos de Deus. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, Salomão diz assim: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Veja, existem projetos que nós fazemos e que a intenção é muito boa. Nós estamos pensando na nossa família, estamos pensando no nosso futuro, mas nós nos esquecemos de colocar Deus na direção, no comando. Não pedimos para Deus se aquele realmente é o projeto de Deus para a nossa vida. Aquele é o nosso projeto, mas será que é também o projeto de Deus? Em Tiago capítulo 4, versículo 15, Tiago diz assim: em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Ou seja, em outras palavras, se Deus conceder, se for feita a vontade de Deus, se esse projeto for de Deus, não é? Se o projeto for de Deus, com certeza esse projeto vai decolar, esse projeto vai alavancar, ele vai de vento em popa. Esse texto, ele nos dá duas grandes lições. A primeira é que a vida sem Deus não avança. A nossa vida sem Deus não sai do lugar. Onde é que está isso? Está lá nos versículos 1 e 2. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Inútil, isso é inútil. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. É natural ao homem que nós procuramos o melhor para a nossa família, conforto, segurança, moradia, não é? Procuramos dar para ele uma subsistência, não é? Fartar a nossa casa de alimento, dar para ele o melhor carro, dar para eles a melhor casa, para a nossa esposa a melhor vida que ela gostaria de ter.
é muito natural. Mas será que tudo isso também é a vontade de Deus? Será que isso é plano de Deus, projeto do Senhor? Isso nós sempre devemos nos questionar quando nós fazemos algo, alguma mudança na nossa vida, mudamos de lado, mudamos de rumo, nós sempre devemos meditar: será que é a vontade de Deus? Mesmo que o homem se esforce o máximo possível para dar o melhor para a sua família, mesmo que ele se esforce, mas se Deus não abençoar, os seus projetos não vão para a frente. Em Ageu, meus irmãos, no capítulo 1, lá no versículo 6, fala assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, veste-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Olha, que palavra pesada essa. O que recebe salário pode ser o melhor salário, salário de dar inveja para as pessoas que estão te olhando, mas você nunca vai conseguir algo de que realmente agrade o Senhor, porque aquele salário que você recebe, chega no final do mês, às vezes não deu para suprir as suas necessidades. Nos 2 primeiros versículos, as expressões em vão e inútil estão presentes, aparecem 3 vezes. Devemos nos lembrar, irmãos, que esse é um salmo de Salomão, e Salomão, lá no final do livro de Eclesiastes, ele termina o livro falando: vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Ou seja, é como correr atrás do vento, é tudo vazio, vaidade de vaidade. E na verdade ele começa esse salmo dizendo: tudo isso é vão, é em vão, é inútil, né? Acordar de madrugada, trabalhar muito, muita canseira, o que vai render isso para você? Vai render o quê? Uma enfermidade. Canseira, só canseira, enfado e canseira. Isso Deus não se agrada. Muita correria para ganhar muito dinheiro, trabalhar demais, isso não agrada a Deus. Esforço, trabalho e dedicação não vale nada se Deus não estiver presente. Claro, todos nós devemos nos esforçar, não é por isso que nós vamos então deitar na rede e esperar que o Senhor chova bênçãos na nossa casa. Claro que não, claro que não. Nós devemos sim correr atrás para suprir as nossas necessidades, mas sempre colocando Deus na frente. Trabalho pode produzir muita riqueza, meus queridos, mas nem sempre riqueza traz felicidade. Tem um ditado no mundo que diz que o dinheiro não traz felicidade, mas compra. Não é verdade, não é verdade. Dinheiro não compra felicidade, não compra. Pode ser que, se o dinheiro vir com a bênção de Deus, aí sim, produz felicidade. Mas se não tiver a bênção, o que vai acontecer? Você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico, mas aquilo vai servir de desgraça para os seus filhos futuramente. Os seus filhos vão brigar por causa da herança, serão inimigos. Muitos filhos acabam maltratando os pais, ou até chegam ao absurdo de matar os pais por causa do dinheiro, por causa da herança. Para esse pai, para essa mãe que ganhou muito dinheiro, ficou rico, mas perdeu a sua família, o que adiantou? O que adiantou? Lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, palavra do Senhor Jesus: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu digo mais, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu filho para as drogas,
porque ele não teve tempo de aconselhar o seu filho, não teve tempo de ser amigo dele, de brincar com ele. O que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua esposa? Porque a sua esposa precisava de 1 minuto de carinho, de dedicação, e ele não tinha esse tempo. O que adiantou? Não adiantou nada. Sem Deus, meus irmãos, sem Deus, você pode ter os melhores médicos, os melhores laboratórios, os melhores exames, hospitais, o que parece um hotel de 5 estrelas, mas não tem saúde. Pode ter médico, pode ter hospital, pode ter um bom convênio, mas não tem saúde. Sem Deus, você pode contratar policiais, pode colocar na sua casa as melhores câmeras de segurança, pode colocar alarme caro, contratar pessoas a seu serviço para comandar, para vigiar a sua casa, mas você não terá segurança. Sem Deus, você pode morar num palácio, mas não terá um lar. Sem Deus, o homem não tem nada no mundo. A segunda coisa que esse capítulo nos ensina é que a vida com Deus já é ao contrário. Ela sempre vai de vento em popa. Olha só, no finalzinho do versículo 2 até o versículo 5, fala assim: pois assim dá ele aos seus amados o sono. O homem pode trabalhar, se esquecendo de dormir até, mas Deus está proporcionando sono para ele, um sono suave, agradável, tranquilo. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Filhos, quando bem criados, quando bem ensinados na admoestação, na disciplina do Senhor, é bênção de Deus. Será uma proteção para os pais na sua velhice. Ao invés de colocar o pai num asilo, ele vai ter nos seus filhos um carinho, um alento, alguém que lhe cuide. Flechas, depois de solta, irmãos, quando coloca no arco e que solta, não tem mais volta. E a Bíblia fala: como flechas na mão do valente são os filhos da mocidade. Ou seja, um valente é um guerreiro, aquele que atira a flecha profissionalmente. Quando ele solta a flecha, ela não tem retorno e ela vai direto no alvo. São flechas certeiras quando atirada pelos flecheiros profissionais. Assim são os filhos da mocidade, quando bem criados, quando bem ensinados na demonstração do Senhor, na doutrina de Jesus Cristo. Encher a aljava, como diz aqui no versículo 5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Encher a aljava não significa ter 10 filhos ou 5 filhos, significa ter 2 filhos, mas esses 2 filhos, o casal entregar para Deus. Que jeito? Criando, admoestando, ensinando, criando ele um bom cidadão. Muitas vezes o filho nem segue o caminho do Senhor, mas a educação que o pai deu lhe produziu uma boa cidadania. Ele é um bom cidadão. A sociedade nunca vai ter problema com ele, porque ele foi um filho bem criado, bem educado. E ainda, no finalzinho, ele fala que eles servirão de proteção quando os adversários virem contra os pais. Os filhos sempre estarão ao lado do pai em todos os momentos ruins que os pais passarem. Para nós concluirmos, irmãos, toda bênção que desfrutamos, ela vem do Senhor, toda bênção. E até o que imaginamos ser fruto do nosso empenho, vem do Senhor.
até aquilo que a gente acha que é o fruto do nosso trabalho vem do Senhor. Deus é quem constrói, Deus é quem guarda, Deus é quem dá o pão, e Deus é quem dá filhos, e nós temos obrigação de entregá-los para Deus. Veja o que disse Jesus em Mateus 6, versículo 31 ao 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro, ao finalzinho, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Justiça de Deus. O homem deve ser o mais justo possível. Mais justo possível. Sejamos gratos a Deus. Se deitamos em nossa cama e ao olharmos para cima enxergamos um teto, mesmo que seja sem forro, lembre-se que muita gente nesse momento estão deitados nas calçadas das ruas. Se temos um cobertor para nos cobrir, para aliviar o frio, lembre-se que muita gente está se cobrindo com um jornal ou um pedaço de papelão. Se no almoço e na janta nós tivemos um prato de arroz com feijão e um ovo frito com aquela gema amarelinha escorrendo pelo arroz, meu irmão, 10% da população mundial morre de fome. 10%. Então você é melhor do que 10%. Deus te deu um prato de arroz e feijão. Então agradeçamos a Deus por isso. E para finalizar, se no final do mês nós recebemos um salário mesmo que mínimo, agradeçamos a Deus, porque muita gente não tem um salário e está correndo, e os filhos passando fome em casa. Portanto, meu irmão, minha irmã, sejamos gratos ao Senhor Jesus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus seja contigo e com toda a sua família.